Eu sou o professor Elmi Braga e o nosso assunto a ser trabalhado hoje é mínimo múltiplo comum, tá? É um assunto muito importante que vai ser utilizado nas séries seguintes e até no ensino médio. Então vamos entender o significado do mínimo múltiplo comum na matemática do sexto ano. O MMC, chamado de MMC, né? Vou começar com a situação. Digamos que tenhamos um aluno de nome fictício, Maurício, aí, né? É uma situação em que ele está numa praça e que ele começa a observar duas torres, torres emissoras de rádio, né? De televisão. E essas torres hoje elas têm uma luz que ficam piscando em cima, devido à aviação. Então, uma torre pisca a cada 18 segundos e a outra torre pisca a cada 15 segundos. Então ele observou que, num certo intervalo de tempo, as duas piscam simultaneamente. E aí ele ficou esperando que isso acontecesse novamente. Só que ele não sabia quanto tempo ia levar para que esse fenômeno, ou seja, de piscarem simultaneamente, fosse ocorrer novamente. Então, o MMC vai nos ajudar a resolver esse problema. Então, eu vou começar aqui explicando e lá na frente nós vamos resolver essa situação de saber quanto tempo leva para que esses sinais ocorram simultaneamente. Tudo bem? Bom, como o nome diz, mínimo múltiplo comum, né? Então vamos calcular o conjunto dos múltiplos de dois números, né? Porque nós vamos calcular o MMC de dois números. Vamos lá. Vamos tomar como exemplo os múltiplos de 12. É o conjunto formado pelos seguintes elementos: 0, 12, 24, 36, 48. Ou seja, são os múltiplos de 12, os números que, né, vão multiplicando. 12 vezes 1, 12 vezes 2, 12 vezes 3, 12 vezes 4, 60, 72, né, 84, né, 96. Aí temos o 108, né, 120, 132 e 144 e 156 e aí vai, né? Bom, vamos parar por aqui, tá? Esse conjunto. Agora eu vou tomar os conjuntos dos múltiplos de 30, ou seja, 0, 30, 60, 90, 120, 150, 160, perdão, 180, né? 90, 120, 150, 180, 210 e por aí vai, tá? Bom, esse é o conjunto dos múltiplos do número 12 e o conjunto dos múltiplos do número 30. O que é o MMC? É o mínimo múltiplo comum desses dois números, desses dois conjuntos. Então a gente observa que o menor valor múltiplo aqui desses dois conjuntos são os valores, ó. Eu tenho aqui 30, 60. Cadê? 60 e 60. Tá? Tem mais algum aqui? 120, ó. 120, 120. São números múltiplos comuns de 12 e 30. Então, o MMC é o mínimo, como o próprio nome diz. Então, o mínimo vai ser o número 60. Então, eu posso escrever que o MMC de 12, interseção com o MMC de 30 é o número 60. Então, 60 é o MMC de 12 e 30, tá? Então, esse aqui é um método de calcular o MMC. Vou pegar outro exemplo, vamos calcular o MMC do número 21 e 14. Vamos lá, 21 e 14, aqui vai dar o conjunto 0, 21, 42, 63, né? 84, né? E aí vai, ok? Os múltiplos de 14, 0, 14, 28, 42, né? 0, 14, 28, 42, 60, não, 42 com 14 dá 56, né? E aí vai. Qual seria aqui o
o 56, vamos mais um pouco, porque até agora ainda não pegamos um MC, né? 63, 84, com 11 dá 95, né? Aliás, com 21 dá 105. Bom, vamos ver aqui. 14, 28, 28 com 14 dá 42, com 14 dá 56, com 14 dá 70, né? Já pegamos algum MMC aqui, não? Não, 70 com 14 dá 84, né? Com 14 dá 98. E aí vai. Bom, o que é que a gente observa? Já chegamos aqui no MMC? Já. Aqui eu tenho o 84 e 84. Ó, 21, 14, 42, 28, 63, não é? 84 com 84. Então eu posso dizer que o MC de 21, que é interseção com MC de 14, vai dar o número 84, ok? Agora, a situação é complicada porque se toda vez eu vou ficar fazendo o conjunto dos múltiplos, fica muito trabalhoso. Então, existe um processo prático para se calcular o MC, né? Então, vamos conhecer esses dois processos práticos, que é o que a gente vai usar, para não ficar aqui toda hora, né, achando múltiplos e vendo qual é o que é comum. Então, vamos lá. O primeiro é a decomposição em fatores primos. Bom, decompor fator primo, né, nós já conhecemos. Vamos pegar aqui o número 280. Esses dois números, 280, vou decompor, e o número 300 e vou decompor. Na decomposição, nós começamos por 2. Dado que o número é par, 280 por 2 dá quanto? 140. 140 por 2 dá 70. Por 2, 35. 35 por 5, né? No caso aqui agora. Aliás, 35 por 3 não dá, por 4 por 5. 35 por 5 dá 7, que é por 7 que dá 1. Pegando 300 agora. Por 2, porque é par, né? A gente começa com os divisores menores. 300 por 2 dá 150, por 2 dá 75. 75 por 3, né? Dá 25. 25 que é por 5 dá 5. Que é por 5, que dá 1. Então, como é que eu escrevo 280 em produto de fatores primos? Eu vou pegar 1, 2, 3, 2 elevado à terceira, vezes 5, vezes 7. E aqui, como é que eu escrevo? 2 elevado ao quadrado, vezes 3, vezes 5 ao quadrado. Agora, observe o seguinte. Quando eu tenho dois números que eu decomponho, multiplicamos os fatores primos comuns e não comuns, e entre os fatores com bases iguais, escolhemos aquele que apresenta o maior expoente. Então, observe. O 2 é comum? É. Qual que tem mais expoente? 2 à terceira. Então, o MC vai ser quem? 2 à terceira vezes 5 é comum? É. Qual que tem mais expoente? 5 ao quadrado vezes o não comuns. Comuns e não comuns. Então, quem não é comum aqui é o 3, né? O 3 não é, mas ele entra. E o 7 entra também. Então, todos os fatores comuns e não comuns, sendo que os comuns, o que tiver maior expoente. Então, 2 à terceira dá 8, vezes 25, vezes 3, vezes 7. Deixe-me ver se eu tenho esse resultado aqui, para evitar de estar fazendo conta aqui no quadro. Tá bom? Só um minuto. Então, isso vai dar 4.200. Então, o MMC de 280 e 300 dá 4.200. Ok? Entendido isso aí, gente? Então, pegando dois números, eu fatoro, decomponho em fatores primos e observo os comuns e não comuns, sendo que os que são comuns com a mesma base, a gente pega o de maior expoente. Tá claro isso? A outra decomposição, que é o outro processo prático, por exemplo, é chamada de decomposição simultânea. Agora eu vou pegar três números, tá certo? Vou pegar o 120,
120, vou pegar 252 e vou pegar 300. Vamos lá, 120 é por 2, dá 60, que é por 2, dá 30, que é por 2, dá 15, que é por 3, dá 5, que é por 5, dá 1. Né? Colocando isso em produto de fatores primos, eu vou ter 2 a terceira, vezes 3, vezes 5. Tudo bem? Né? Essa aqui a gente já sabe fazer essa decomposição. 252, como é par, começa por 2. Vai dar quanto? 252 dá 126, que é por 2 novamente, dá 63, que é por 3, que isso aqui vai dar 21, que é por 3, que vai dar 7, que é por 7, que dá 1, ok? Então, como é que eu escrevo isso em decomposição? Vai ficar 2 ao quadrado, vezes 3 ao quadrado, vezes 7, ok? Novamente aqui, o 300, ok? Perdão, eu tenho que pedir perdão a vocês, que eu teria que fazer isso simultaneamente, tá ok? Ó, eu, no caso, estou fazendo igual eu fiz aqui, decomposição em fatores primos, tá? Bom, mas aí se eu colocar um do lado do outro aqui, vai dar, a gente vai ver que vai dar o mesmo resultado, tá? Mas como é uma decomposição simultânea, eu prefiro fazer assim, então. Ó, deixa eu corrigir isso aqui, porque eu estou fazendo semelhante ao primeiro processo. Então aqui eu vou ficar com 120, 252 e 300, tá? Pronto, a decomposição simultânea é que eu posso pegar os três juntos, e aí eu vou fazendo. No caso aqui por 2, tá? Vai ficar como? Ó, 120 por 2 dá 60. Você veja que eu vou fazendo simultaneamente, eu não separo. Esse processo é mais prático. 250 por 2 dá 126, 300 por 2 dá 150. Aí aqui por 2 de novo, dá 30, dá 63 e dá 150 por 2 dá 75. Aí por 2 de novo, dá 15, 63 não é por 2, repete, né? 75 não é por 2, repete. Aí agora dá por 3. 15 por 3 dá 5, 63 por 3 dá 21, 75 por 3 dá 25. Aí agora dá por 3 de novo. Repete o 5, 21 por 3 dá, perdão, que vai dar 7, e 25 por 3 repete. Aí agora dá por 5, que dá 1, 7 e 5, que dá por 5 de novo, que dá 1, 1, 7, e agora por 7, e a gente finaliza nossa decomposição simultânea, tá? Eu posso fazer essa diferença. Então aqui vai ficar 2 ao cubo, 3 ao quadrado, 5 ao quadrado vezes 7. E quando eu multiplicar, dá 12.600. Ou seja, o MMC de 120, 252 e 300 dá 12.600. Tá claro, gente, aqui? Tranquilo? Então esses dois processos são bem mais rápidos. Agora eu vou voltar para resolver de forma prática nosso problema. Eu comecei falando de um aluno fictício, Maurício, que observou 15 e 18. Então ele quer saber quando é que vai ocorrer esse fenômeno de simultaneamente essas duas torres emitirem o sinal. Então a gente vem para cá, ó. É só calcular o MMC de quem agora? De 18 e 15. Então 18 e 15, ó. Tá vendo aqui? Vamos lá calcular o MC. Eu vou usar esse processo de decomposição simultânea, né? Então vamos lá. Eu começo por quanto aqui? Por 3, não é? 18 por 3 dá 6, 15 por 3 dá 5, né? E agora por... Perdão. Eu posso começar aqui, ó. Deixa eu começar por 2, que eu gosto de começar pelo menor divisor. Aí eu vou aumentando. 18 é par, eu começo por 2, fica 9 e 15. Aí agora por 3 dá 3 e 5, que é por 3 dá 1 e 5, que agora é por 5 dá 1 e 1, ok? Então eu escrevo 2 vezes 3 ao quadrado vezes 5. Vai ficar 2 vezes 9 vezes 5. 2 vezes 9, 18. 18 vezes 5 dá 90, né? 18 vezes 5 dá 90. Então 90 é o MMC de 18 e 15. Ou seja, o que é que significa? Que
Depois de 90 segundos, esses sinais, né, farão emissão simultaneamente. Ok? Beleza. Está entendido aí? É uma das utilidades práticas do MMC, né? Calcular uma situação dessa e resolver esse problema. Bom, para finalizar o nosso assunto do MMC, nós vamos agora falar de algumas propriedades. São duas propriedades bem simples e que a gente deve saber para não errar e ser mais rápido, né? Na matemática. Porque na matemática, assim, nós evitamos fazer muita conta, nós simplificamos, porque quanto mais contas se faz em matemática, mais suscetível fica a cometer erros. Então, vamos nós. O MMC de dois primos, nós chamamos de propriedades. Então, o MMC de dois primos entre si é o produto deles. Então, dado dois números, né? MMC também é muito utilizado no conjunto dos números racionais, ou seja, nas operações com frações, certo? Então, a gente precisa estar sempre calculando o MMC dos denominadores. Então, se eu tiver dois números que eles sejam primos, ou que um deles seja primo e o outro não seja, o MMC vai ser o produto deles, tá bom? Por exemplo, o MMC é de 2 e 5. 2 é primo, 5 é primo, 2 vezes 5, 10. Não tem conta a ser feita, você já sabe diretamente. O MMC de 2 e 3, 2 é primo, 3 é primo, 6. O MMC de 5 e 8, 5 é primo, mas 8 não é, mas eles são primos entre si. Então 5 vezes 8, 40. O MMC de 3, 5 e 8, 3 é primo, 5 é primo, 8 não é, eles são primos entre si, então é o produto. 3 vezes 5, 15, 15 vezes 8, 120. Ok? Então é uma propriedade que a gente olhando uma situação que caia nessas duas propriedades, a gente já vai direto e alcança o nosso objetivo. Outra propriedade, do MMC de números naturais em que o maior é múltiplo dos outros. Então, eu tendo 2, 3 números, o maior deles, se for múltiplo dos outros, eu vou tomar esse maior, tá? Porque ele já é múltiplo dos outros. Por exemplo, o MMC de 3 e 9, eu vou pegar quem? O 9, porque 9 é múltiplo de 3. Não preciso estar fazendo decomposição, nem calculando o conjunto dos múltiplos, ok? O MMC de 3 e 15, o MMC vai ser 15. Por quê? Porque 15 é múltiplo de 3. 3, 9, 27, o MMC vai ser 27. Por quê? É múltiplo de 3 e 9. O MMC de 20 e 100 vai ser quem? 100. Não é isso? Por quê? Porque 100 é múltiplo de 20. Então, gente, eu espero que que vocês tenham entendido esse nosso assunto de MMC, né? Ele está aqui de uma forma bem básica, bem simples, né? É assim que se calcula o MMC, não tem outro caminho, né? E ele é muito utilizado nas séries seguintes, quando a gente vai trabalhar no conjunto dos números racionais, nos números de fração, em que precisamos estar sempre calculando o MMC de denominadores. Então, essa forma prática aqui, e utilizando essas propriedades, a gente consegue determinar logo esse MMC e resolver uma operação de adição, de soma ou de subtração de equações, tá bom? Eu espero que vocês tenham entendido essa minha aula e que fique tudo ok. Bom? Então até a próxima.